Bom dia, irmãos, Pai seja convosco, Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos mais uma vez aqui para iniciarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 2 do livro Discipulado, Projeto de Vida, um projeto de vida que é dos jovens, mas na verdade esse tema ele abrange toda a igreja. Então vamos juntos aprender um pouco mais. Amém? Então, antes de iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Pai amado e querido, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela noite de sono que nos deste, Senhor, porque mesmo quando estávamos dormindo, nós temos a certeza que o Senhor jamais dorme, que o Senhor estava ali ao nosso lado, nos livrando, nos guardando, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Um dia que está se iniciando e que em nome de Jesus o Senhor já preparou, Pai. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade, Pai. Não deixe que a nossa vontade, o nosso eu, venha tentar interferir ou influenciar, Pai, naquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas, Pai. Que nós venhamos entender, viver e agradecer, Senhor, por todo o tempo que nós estamos na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa aula, que nós possamos aprender mais e mais de Ti. E em nome de Jesus, Pai, possamos ser sim, Pai, discípulos de Cristo. E que nós possamos sim ser, Pai, exemplos, Pai. Exemplos como o Jesus Cristo é para as nossas vidas, que nós possamos ser também, Pai, para muitas vidas. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pai. Amém? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, a lição 2 fala sobre discípulo, um soldado, né? Qual que é o objetivo dessa aula? É o aluno entender que, como discípulo do Senhor, deverá ter uma vida de total obediência e dedicação a Ele. Sim. Então, a palavra está, né, a palavra base, né, está em 2 Timóteo 2, 3 e 4, que diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Né? E ao estudar então esta lição, o que nós vamos aprender, né? O que nós devemos entender, né? Vamos lá. Um primeiro tópico é entender que o discípulo deve agir como soldado que está sob a autoridade do general. Quem é o seu general? Quem é o meu general? É o Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, valorizar a convocação de Deus para alistar-me nesta guerra cujo final é a vitória, já conquistada na cruz. Amém? Então nós devemos sim valorizar essa convocação. Você é escolhido do Senhor. Eu sou uma escolhida do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor para ser soldados dele, sim, para participar, sim, de todas as guerras, né, que nós iremos e que nós vivemos todos os dias, né, mas que a certeza da vitória é única. Porque, sim, essa vitória já foi conquistada na cruz. Você crê nisso? Eu creio. Terceiro ponto, preparar-se para ser um discípulo, um soldado em total obediência e dedicação ao Pai. Sim, o soldado, um bom soldado, ele sim obedece ao seu general. Obedece, está atento, ele serve ao seu general. Quem é o seu general? Vamos lá. Vamos ler um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre soldados, né? Sobre o soldado. Eu tô sem o livro, mas vamos lá pelo celular. Acredito que nós vamos conseguir aqui seguir, né? Então vamos lá na aula. Quando completam 18 anos, os rapazes têm uma obrigação com a nação. Todos os rapazes.
o alistamento militar. Seja no exército, na marinha, na aeronáutica, os jovens poderão aprender a ser mais disciplinados, a amar a pátria, a manusear armas, conhecer estratégias de guerra, além de outros temas relativos à segurança nacional. Ocorre, entretanto, que há os que desejam servir a pátria e seguir a carreira militar, mas há também os que preferem ser dispensados desta obrigação imposta pelo sistema de governo brasileiro. No primeiro caso, a motivação pode ser o amor à pátria ou a ideia de que é uma boa carreira a ser seguida, com futuro garantido. No segundo caso, as razões podem ser: já estou disciplinado suficientemente para encarar a vida, ou, sem a dispensa militar, as portas para o emprego não se abrem. Assim, o jovem tem grande expectativa quanto à resposta ao seu alistamento, se seu desejo será concretizado ou não, seja para servir ou ser dispensado. Enfocando a vida pelo aspecto espiritual, Deus também faz uma convocação. Diferentemente da convocação militar de um país, esta não é somente para jovens ou nem somente para os homens, e sim para homens e mulheres de todas as idades. Nessa lição, conheceremos importantes aspectos do exército de Deus. Amém? Falamos então um pouquinho sobre como é aqui no Brasil, né? Então, os meninos, os rapazes, quando fazem 18 anos, eles são obrigados a se alistar, né? Então, só os rapazes são obrigados a se alistar, seja no exército, na marinha ou na aeronáutica, né? E ali eles vão aprender muitas coisas. E uma das coisas muito importantes que todos até falam muito é sobre a disciplina. Então, até falam assim, como se fosse um castigo, né? Então, quando o garoto é muito levado ou apronta muito, você vai para servir o exército para aprender, para ser mais disciplinado, né? Para ser mais obediente, para entender, né? E diferente então do exército de Deus. Então, falando do âmbito espiritual, né? Quando o Senhor nos convoca para ser soldados dele, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença. Então, são os homens e mulheres de Deus que ele convoca. Venha fazer parte do meu exército, sejam os meus soldados. Eu quero liderar este exército, eu quero orientar, eu quero disciplinar, né? E é dessa forma que o Senhor te convocou, me convocou para fazer parte do exército do Senhor. Vamos aprender um pouquinho mais dos termos, né? Então, soldado, né? No texto de 2 Timóteo 2, 3 e 4, a palavra grega usada para soldado vem de um verbo que se refere àquele que vai à guerra, que presta serviço militar, que serve ao exército, que faz guerra. Confira também alguns textos que usam a mesma palavra, que estão, por exemplo, em Lucas 3,14. No Lucas 3,14 diz o seguinte: alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Um outro texto também na palavra do Senhor que também fala sobre soldados está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz o seguinte: quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas de sua própria plantação? Ou qual o pastor que não toma do leite do seu gado? E tem alguns textos também na palavra de Deus que está em 2 Coríntios 10, 3 e Tiago 4, 1 e 1 Pedro 2, 11.
John Stott faz a seguinte declaração em seu livro A Mensagem de 2 Timóteo. Mas aqui o bom soldado de Jesus é assim chamado por ser um homem dedicado, que mostra sua dedicação por se achar sempre disposto a sofrer e estando permanentemente em guarda. É a verdade. O bom soldado de Jesus deve estar sempre alerta, sempre em prontidão, sempre em posição de, não de descanso, posição de guerra, né? Ele tem que estar disposto, sim, a sofrer, tem que estar disposto, sim, a sacrificar algo pelo próximo. Esse é o soldado de Cristo. Aquele que arregimentou. É a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento e significa reunir um exército, alistar soldados. A nova tradução da linguagem de hoje traduz da seguinte forma: pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante. A NVI traduz assim: já que deseja agradar aquele que o alistou. Charles C. Ryer comenta: o ministro do Evangelho deve dar prioridade à sua vocação e deve ser completamente dedicado à sua missão e ao seu comandante. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Quem é o meu comandante? Quem é o comandante da sua vida? Vamos lá, vamos seguindo aqui. A passagem citada é clara. Deus exige total submissão das pessoas que estão em seu exército. É isso mesmo. O Senhor nos convoca e nós devemos nos alegrar, nos sentir honrados pela convocação do Senhor. Mas nós devemos ser, sim, submissos, nós devemos ser, sim, obedientes, nós devemos ser, sim, agradecidos, nós devemos ser, sim, obedientes ao que o Senhor nos ensina, nos pede, nos orienta. Amém? E então, nesse primeiro ponto da lição, ser soldado do Senhor implica no quê? Convicção da sua missão. Lutar, guerrear, não é diversão e não é passatempo. Dedicação até a morte. Se for preciso, compromisso sério, não brincar de ser soldado de Jesus. Compromisso sério com Cristo. Prontidão, permanecendo em estado de alerta e vigilância. Não é só no domingo quando vai à igreja. Amém? Você faz parte de um exército, você é um soldado de Cristo, mas não só no final de semana, não só no domingo, não só quando você vai à igreja, não só perto do seu líder, da sua pastora, dos seus colegas da igreja. Não. Você deve ter, sim, um compromisso sério, né? Uma aliança com o seu comandante, né? Não é brincar de soldado, estar sempre em prontidão. Amém? Mais um ponto também que nós aprendemos no início dessa lição. Gratidão. Ele nos arregimentou, demonstrada em querer agradar ao comandante. Não é buscar autossatisfação ou autorrealização. Amém? Então, gratidão demonstrada em querer agradar ao seu comandante não é pensar em você, pensar no Senhor, demonstrar a sua gratidão, o seu amor, o seu empenho ao Senhor. Amém? Vamos ao próximo tópico, então, que é características das pessoas de Deus, características das pessoas que Deus alista em seu exército. Primeiro, pessoas que reconhecem estar em guerra. A guerra era uma experiência comum aos povos de Israel.
tal como as nações ao seu redor. Conhecia poucos períodos de paz, de Gênesis 14, 1 e 2, até 2 Reis 25, 1 e 2, muitas guerras são mencionadas, além de outras que aparecem nos livros proféticos. No Novo Testamento, o tipo de guerra é diferente. Da mesma forma como os primeiros cristãos, nós hoje enfrentamos pelo menos 3 tipos de guerra. E aí vamos falar então um pouquinho sobre essas guerras. Então, não como as guerras de antigamente, né? Que como historicamente está aqui, né? De Gênesis até 2 Reis, muitas guerras aconteceram, né? A gente fala então agora, atualmente, sobre outros tipos de guerra. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas guerras, tá? Primeira, que é a guerra espiritual. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está em Efésios 6, 12. Em seu comentário, Stott declara: por baixo das aparências, na superfície, está sendo travada furiosamente uma batalha espiritual invisível. Paulo apresenta-nos o diabo e certos principados e potestades sob seu comando. Seu propósito não é satisfazer a nossa curiosidade, mas sim advertir-nos quanto à hostilidade dessas forças e ensinar-nos a vencê-las. A mensagem de Efésios. Sim, ali o Senhor já nos fala, né, através de Paulo, que a luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. É dessa forma. Então, por mais que as situações, que as guerras que venham, que possam sobreviver sobre as nossas vidas, né, chegar até nós, nós devemos entender que existe uma guerra espiritual, né, e que nós não vamos lutar contra pessoas, né, não é carne nem sangue, mas sim contra principados, contra aquilo que nós, pelo invisível, aquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que é o inimigo das nossas almas. O diabo, sim, ele tenta todo o tempo, ele não desiste, ele não para, ele sempre está tentando encostar o seu dedinho nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos todo intento de Satanás e nós não iremos cair nos laços deste inimigo invisível. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Deus pretende que o seu povo redimido e reconciliado viva em união, paz, harmonia e pureza, mas os poderes do inferno espalham entre nós sementes de discórdia, de maldade, de impureza e de pecado. É contra esses poderes que somos ordenados a guerrear. A guerra é declarada uma guerra, sim, porque o inimigo ele quer tentar jogar coisas sobre as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa saúde. Aonde ele encontrar uma brecha, ele vai querer lançar, né? Então, lançar maldade, lançar impurezas, né? Para que nós venhamos a cair, sim, no pecado. Essa é a nossa guerra. Essa é a guerra espiritual, né? E vamos então para o segundo tópico dentro das guerras, que além da guerra espiritual, é a guerra contra a carne. Então vamos lá. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Hebreus 12, 4. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A ideia principal deste ponto é que existe uma luta contra o pecado, uma guerra contra a vontade de satisfazer a carne. Assim, devemos nos perguntar: quanto tenho lutado contra o pecado na área sexual, na área financeira? Tenho sido obediente e submisso aos meus pais, às autoridades da igreja, à palavra de Deus? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O mundo pode nos tentar, a carne pode nos tentar, o diabo pode nos tentar, mas somos nós mesmos quem pecamos. Autor desconhecido, mas é uma verdade. É uma verdade. Nós que pecamos, nós que decidimos pecar, nós que escolhemos pecar. Ele tenta, mas se você não quiser, você não cai, né? Então, essa luta entre a carne e o espírito, como disse aqui, e como é um louvor que nós sempre estamos cantando na igreja, né? É uma luta entre a carne e o espírito, porque o espírito diz não e a carne muitas vezes quer dizer sim. Quem vai vencer essa guerra na sua vida, na minha vida? Quem? É a carne ou o espírito? Quem é mais forte? O que é mais importante para você? Qual é a escolha que você faz? Você vai entrar nessa guerra? Quem é que vai ganhar nessa guerra? O inimigo, ele não para. E aí vem essa parte também da nossa carne e o espírito. Então o inimigo tá lá, tá guerreando também espiritualmente, mas muitas vezes nós também temos o nosso eu, nosso eu, como a irmã Fátima sempre dizia, ela diz, né, na verdade, que é a nossa natureza pecaminosa, né? A natureza do homem é pecaminosa, né? Então, e ela quer gritar, ela quer ser mais do que qualquer outra, né? Então, ela quer se exaltar mais do que a vontade do Senhor, muitas vezes, e nós devemos ter a consciência que o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e na sua vida, ele deve sim nos mostrar que nós não devemos sucumbir às vontades da carne, nós não devemos ela gritar e estar acima, né? Porque o nosso espírito, ele nos incomoda, ele mostra o que deve ser corrigido, como deve ser corrigido, né? E aonde nós estamos chegando. E, bem, na verdade a aula ainda continua em alguns tópicos, né? Eu vou dar continuidade, vamos pegar mais um pedacinho aqui. Pessoas que reconhecem ter um comandante. A expressão Senhor dos Exércitos aparece no Antigo Testamento 256 vezes. Alguns destes versos são muito conhecidos, como o Salmo 46:7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Em Salmos 84, do 1 ao 3. No Novo Testamento, a palavra aparece 2 vezes em Romanos 9:29 e Tiago 5:4.
Se a Bíblia faz tantas declarações a respeito do senhorio do nosso Deus, o Senhor dos exércitos, isso nos indica algo muito importante. É exatamente o que Paulo recomenda a Timóteo no versículo 4, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Como vimos no início da lição, quem convoca para este alistamento é o Senhor dos exércitos, não é? Não é qualquer Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de destruir os seus inimigos, como diz o Salmo 2:9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Amém? Sim. Olha só que importância, né? Falar sobre e reconhecer quem é o nosso comandante. Quem é o comandante da sua vida? Quem é que está à frente deste exército? Como nós acabamos de ler aqui. O comandante, o rei dos reis. O rei dos reis, o Senhor dos exércitos é o nosso Deus. É Ele que é o Todo-Poderoso. É Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que é aquele que direciona todo o seu exército. Nós somos soldados dele. E Ele fala: meia volta, vou ver. Direita, sentido. Não é assim que um comandante no exército orienta os seus soldados? Dessa forma. E o Senhor também nos orienta, quando Ele fala também, muitas vezes, descansa. Sim, há momento para tudo. E muitas vezes o Senhor fala, agora descansa, filho. Descansa, descansa porque eu estou no controle de todas as coisas. Descansa porque enquanto você dorme, eu estou alerta, eu estou cuidando de ti, eu cuido dos seus. E é assim, o nosso comandante, o nosso general de guerra, o Senhor dos exércitos é o nosso Deus, o Rei dos reis, o grande eu sou. Ele é o meu e o seu general de guerra. E você faz parte desse exército de Deus? Você é um soldado de Deus? Está preparado para essas guerras? Todos os dias nós guerreamos. E você tem que estar preparado. Porque o nosso general não dorme, não descansa. E como soldados obedientes, disciplinados, nós devemos sim agradecer ao Senhor, estar alerta a todo tempo, estar de prontidão para ouvir a voz do Senhor, ser direcionado por Ele e atender prontamente aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu vou dar uma pausa agora. Vamos fechar essa primeira parte da lição, para não se estender muito. E numa próxima aula, se não for eu, outra pessoa vai dar continuidade. Amém? Mas eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa sobre o exército do Senhor, sobre ser soldado, para ser, sim, discipulado pelo Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de entender, Senhor, a Tua palavra, de entender a Tua verdade, Senhor, e viver, Senhor, plenamente o Teu desejo, Senhor. Que nós possamos ser sensíveis à Sua voz, que nós possamos estar alertas, Senhor, ao Teu comando, Pai, e que nós não venhamos descansar, se não for assim o momento que o Senhor desejar para as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, eu te agradeço pelo Teu cuidado, eu te agradeço por cada pessoa que está participando, aquela que irá participar, Pai, e que em nome de Jesus, da mesma forma que essa palavra falou profundamente ao meu coração, venha falar, Senhor, com todos aqueles que estão participando, Pai, em o nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. E assim como nós, do Grupo IPG, desde o ano passado, a ordem é para marchar, a ordem é não parar, don't stop, não pare,
continue, persevere, vamos guerrear, vamos à frente, porque é assim que o Senhor deseja, é assim que o Senhor espera, né, do seu exército. Amém? Que Deus abençoe grandemente seu dia, tenha um ótimo domingo, estamos de volta em breve. Amém. Tchau, tchau.